Volta então com o nosso Alagoas na Hora, hoje recebendo o Dr. Augusto Galvão, ele que é integrante também do Gabinete de Gestão Integrada. O gabinete, na verdade, foi criado com representantes de instituições aqui do Estado como forma de apresentar, se não soluções, pelo menos algumas sugestões ao governo do Estado para o combate à violência, combate à criminalidade. Inclusive, o Gabinete de Gestão Integrada também teve um incentivo e o estímulo do próprio Ministério da Justiça, né, como forma de fazer uma ponte entre o Estado e o governo federal, principalmente nessa área de segurança. A reunião dessa semana me parece que foi adiada novamente. Será que o GGI está perdendo a força, está perdendo o interesse? Qual é a avaliação, doutor Augusto? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, telespectadores da TV Alagoas. Na realidade, o GGI, ele foi, vamos dizer assim, trazido à vida novamente, ressuscitado, logo após o sequestro do Dr. Paulo Zacarias, presidente da Almages. Chegou-se à conclusão de que alguma coisa precisava ser feita. Aliás, em Alagoas, há muito tempo, alguma coisa precisa ser feita para coibir, para ver se acaba com essa violência que está aí em todos os lugares. E o gabinete, ele tem esse objetivo, certo? De discutir a situação do Estado, discutir políticas de segurança pública, discutir o que fazer. A bem da verdade, eu considero absolutamente, assim, é horrível você ver que o GGI, que antes se reunia uma vez por semana, depois passou a se reunir de 15 em 15 dias, agora de 30 em 30 dias e ainda houve o adiamento da reunião de hoje para a próxima semana. Isso não poderia jamais acontecer. Quer dizer, você poderia até fazer esses adiamentos, fazer esse espaçamento das reuniões do GGI, se nós tivéssemos uma situação confortável em termos de segurança pública, o que não é verdade. Na realidade, a situação que Alagoas está passando nos demonstra que o GGI devia se reunir todo dia. Todo dia tem reunião do GGI. Por quê? Porque a violência está crescendo em todo lugar. Esse aqui é o problema. Agora, o gabinete também tem uma missão bastante interessante e importante, que é de apresentar sugestões, né, ao próprio governo do Estado, buscar junto com o governo um diálogo para que essas políticas públicas na área de combate à criminalidade pudessem ser desenvolvidas. Existe esse diálogo? O governador ouve as decisões do GGI? Como é que fica esse meio de campo? Olha, a primeira coisa é a seguinte, o governo do Estado, ele tem necessariamente, quer dizer, esse é o objetivo do GGI, ele tem que ouvir e tem principalmente que implementar o que é discutido e votado no gabinete. Nós da OAB, por exemplo, vamos lá, falamos, damos as nossas sugestões, certo? E a grande verdade é que a gente vê pouca coisa acontecendo. Então, com relação, por exemplo, aos presídios, desde o início do funcionamento do GGI, que se falou em melhorar a situação dos presídios, em evitar as fugas, em construir barreiras para evitar a fuga dos presos, melhorar as condições dos presos também, que é imprescindível. Então, há ausência de recursos, a gente sabe disso, mas aí é imprescindível que a bancada federal dos nossos deputados, dos nossos 3 senadores, cheguem em Brasília, solicitem ao presidente da República, ao ministro da Justiça, uma audiência para mostrar a situação que Alagoas se encontra. Nós somos o segundo estado mais violento do Brasil. Isso é absolutamente inimaginável. Hoje em dia ninguém pode mais colocar uma cadeira na porta de casa porque vai ser assaltado. Quantas clínicas, quantos escritórios, quantas pequenas lojas em todos os bairros de Maceió foram assaltadas à luz do dia, cara limpa, cara aberta. E nós até falávamos há pouco, né? Maceió sempre foi uma cidade absolutamente tranquila, né? Alagoas tinha os crimes, na verdade, né? Mais com conotação política, mas a cidade sempre foi muito boa para se viver em termos de tranquilidade. Claro que existem explicações que a gente poderia buscar na própria questão sociológica, no crescimento desenfreado da cidade, mas eu acho que falta mesmo decisão política nesses anos todos, não é verdade, professor? Veja, a certeza da impunidade, eu venho dizendo isso há muitos anos, a certeza da impunidade é que faz com que as coisas aconteçam. Então o cidadão faz porque sabe que não vai ser punido. Aí acontece de todas as formas. Quem é culpado disso? Então, por exemplo, você tem
essa certeza leva o cidadão a praticar o crime, ou na certeza que nada vai acontecer. O judiciário, por força das leis que nós temos do país, muitas vezes não tem como segurar o preso dentro da cela, depois que ele é preso. As pessoas veem as coisas acontecendo, os crimes são praticados. Eu tenho conhecimento, por exemplo, de um caso recente de um médico que foi assassinado na porta de casa, na frente da mãe, certo? Sabe-se quem foi, quem mandou matar, e a polícia não fez nada até agora. Então são situações que a gente não consegue entender. Na reunião do mês de novembro do GGI, eu fiz um pronunciamento em nome da OAB, solicitando que os 3 poderes constituídos do Estado, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, através dos seus respectivos representantes, o governador do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça, participassem de uma reunião extraordinária do GGI para ver se a gente consegue implementar aqui, ver se consegue implantar no Estado de Alagoas o sistema de tolerância zero, que a gente sabe que está dando certo em vários lugares do mundo, a partir, por exemplo, da cidade de Nova York, que é uma das mais violentas do mundo. A revista Veja dessa semana traz uma reportagem mostrando que Nova York, com mais de 8 milhões de habitantes, ou seja, 10 ou 11 vezes mais do que o Estado de Alagoas, 12 vezes mais do que o Estado de Alagoas, teve no ano de 2006 400 e poucos assassinatos, ou seja, pouquinho mais de um por dia. Uma cidade 11 vezes maior. Alagoas acontecem quantos assassinatos por dia? Em Maceió, quantos assassinatos acontecem por dia? Quer dizer, esse é um dado preocupante para a gente. Onde dizer, mas Nova York é Nova York, tem recursos, etc. Segurança pública se faz também com inteligência, se faz com ideias, com coisas que possam ser implementadas com um custo razoavelmente barato. É preciso, por exemplo, haver a localização, o perfil dos crimes que acontecem no Estado, ou no município. Para saber como atuar. Para saber como atuar, onde ir. Certo? Então, são coisas que precisam ser feitas imediatamente. Essa reunião que foi solicitada, que foi votada e aprovada do GGI com os 3 representantes dos poderes constituídos. Essa reunião simplesmente não aconteceu até agora. E seria de fundamental importância, né? Nesse momento exato que se passa, eu acho que uma atitude como essa, de buscar o exemplo que nos é dado em outros locais, exemplo, tolerância zero em Nova York, mas em outras cidades também, era o momento de se colocar em prática. E não só colocar isso em prática, como também ver urgentemente ações efetivas do governo. A OAB mandou no início do governo uma proposta ao governo do Estado no sentido de mandar uma mensagem de lei, um projeto de lei à Assembleia Legislativa para regularizar a situação de cerca de 800 a 1.000 policiais militares que estavam com a situação funcional sendo questionados no Supremo Tribunal Federal. Se essa lei tivesse sido mandada no início do ano, com certeza o Supremo julgaria prejudicada a ADIM que foi requerida na época do governador Ronaldo Lessa. Resultado, não mandaram essa lei. O Supremo, na semana passada, julgou que provavelmente vamos perder cerca de 800 a 1.000 policiais militares, quando não podemos perdê-los. Pelo contrário, precisamos. Precisamos dele, principalmente porque você sabe, Dresch, que você não consegue capacitar um homem da noite para o dia. Você precisa de um treinamento. Esses são policiais militares, que já vem atuando na Polícia Militar há 6 anos. Há 5, 6 anos. Eles estão mais do que habilitados ao exercício da atividade militar. E nós vamos perder esses homens. Quer dizer, na verdade, a sugestão está aí, né? Falta exatamente uma decisão política para... É preciso tomar medidas, isso em todos os sentidos. O que nós precisamos é fazer com que a lei seja cumprida. E isso não está sendo cumprido. Infelizmente, essa situação de violência no Estado de Alagoas é grave, é preocupante e precisamos de uma resposta imediata do governo do Estado. Não podemos brincar de fazer governo, precisamos trabalhar
para que as coisas aconteçam efetivamente. Doutor Luiz, queria muito agradecer a sua presença. Doutor Augusto, desculpa. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer mais uma vez conversar com o senhor. Vamos torcer. Eu acho que somente o esforço comum, o esforço de todos é que a gente pode fazer com que haja uma mobilização de verdade para combater a violência. É o que esperamos. Um grande abraço, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. A seguir, vocês ficam na companhia de Oscar de Mello e Plantão Alagoas. Eu volto amanhã às 11 horas. Bom dia a todos.